de tabernáculo em tabernáculo. Abra aí também, Crônicas, capítulo 22. 1 Crônicas, capítulo 22. Os versículos de 1 a 10. Primeira Crônicas, capítulo 22, versículo 1. Davi disse: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi ajuntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões e para as junções, bem como bronze em abundância, que nem foi pesado, além de madeira de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom a traziam a Davi em grande quantidade. Pois Davi dizia: Meu filho Salomão ainda é moço e inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Então, Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: Meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho, que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, estamos aqui diante da Tua palavra. Nós cremos no Senhor, esperamos no Senhor, por mais que os nossos olhos não vejam, mas nós cremos e confiamos que o Senhor, Pai, está dirigindo nossas vidas em o nome de Jesus. Irmãos, a segunda coisa que eu ia falar para vocês, a primeira foi aquela que eu falei para vocês aqui, na nossa conversa aqui da nossa oração, e agora a segunda, é que ontem, o Lucas me perguntou mais ou menos umas 20 a 30 vezes: Pai, você vai querer que eu prego? E eu não estava conseguindo estar grávido da palavra, e eu não estava entendendo o que o Espírito Santo de Deus queria. E aí ele me perguntou muitas e muitas e muitas vezes, até na hora que a gente foi dormir. Então, hoje de manhã, o Senhor nos trouxe essa palavra, e Ele está aqui dirigindo tudo. E engraçado é que as pessoas que estão aqui são justamente as pessoas, as primeiras. Então, a gente não consegue entender isso, o porquê disso. Mas eu sei que o Espírito de Deus está aqui, no controle de todas as coisas. E a palavra que o Senhor tem nos trazido agora, irmão, essa palavra, ela é fresquinha, ninguém planejou nada, é o Espírito de Deus mesmo. 1 Crônicas 17, e agora no capítulo 22, está relatando para nós, irmãos, o desejo do coração de Davi de honrar a Deus. Eu queria que você, se desligasse de tudo no planeta e entrasse dentro do coração do homem, que é considerado um homem segundo o coração de Deus. Por que esse cara conseguiu, tantas proezas no mundo espiritual,
mesmo em meio às suas próprias mazelas e falhas. Então isso tem que chamar a sua atenção. Qual é o projeto, o que esse cara tem no coração que Deus ama tanto Davi? Então isso tem que marcar você, porque nós não sabemos pensar, nós não sabemos pensar, nós não sabemos amar, nós já falamos sobre isso, do amor que nós temos é o amor de Deus, mas nós não sabemos pensar. Os desejos dos nossos corações são tudo, inconstantes. Tem hora que a gente quer uma coisa, viajar para os Estados Unidos, morar lá, outra hora você faz uma faculdade, para lá no meio do caminho, abre uma empresa. Então, assim, nós nem sabemos o que queremos. Eu quero que você volte aqui para o pensamento. Qual é o desejo, o zelo de Davi em honrar a Deus? 17 de Crônicas está dizendo o quê? Ele estava morando num local muito bom, uma casa de cedro, como se fosse um palácio, de pedras preciosas. E ele se sentiu incomodado. Por quê? Porque ele viu que a arca, que é a presença de Deus, estava em tendas. Então ele tem no coração uma intenção de construir uma casa para Deus morar. Irmãos, isso não é uma coisa meia louca? Se não existisse Crônica capítulo 17, eu viro para vocês agora e falo assim, irmãos, nós aqui no Fronteira vamos construir um templo gigante. E esse templo é para Deus morar. Você já parou para pensar? Que loucura. É porque você conhece a história de Davi, então agora você fica pensando que é simples isso. Mas se Davi nunca tivesse pensado nisso, e eu viro para vocês e falo o seguinte, essa chácara inteira, nós vamos construir um templo aqui, colocar uma orquestra, colocar tudo, e vamos colocar aqui um templo para Deus morar. Irmãos, isso é algo, como que eu vou explicar? As solteiras aí, as solteiras. Imagina um homem chegar em vocês e falar assim, olha, Luísa, apesar que a Ana Luísa já não é mais solteira, Então, da Lidiane, Lana, um homem chega em vocês e fala assim, olha, eu vou construir uma casa dos seus sonhos para dar para vocês. Gente, esse negócio parece que é assim, uma coisa de novela, de filme, um trem espetacular. Como que alguém quer fazer uma casa para outro? Então, uma pessoa que quer fazer uma casa para Deus, é louco. Isso é uma coisa muito fora, de uma dimensão muito louca. E Davi, ele tem assim, uma forma de ganhar a atenção do pai dele, tão forte, que ele conseguiu mexer com o coração do Deus todo criador. O Deus mais poderoso, o Deus que, fez os céus e a terra, o único e suficiente Deus. Então agora o cara constrói uma casa para Deus morar. Só que aqui é porque eu estou enfatizando qual é o desejo que você tem para dar um presente para o seu pai. Qual é a sua intenção? Quando eu era adolescente, tinha um negócio que os meninos falavam assim, qual que é a sua, cara? Tem um negócio engraçado, quando a gente é adolescente, qual que é a sua, cara? Você está pensando o quê? Você está chegando a menininha lá, rapaz, você está vendo que eu estou chavecando a menina lá, e você fica lá perto dela lá, qual que é a sua, cara? Então eu te pergunto, qual que é a sua? Qual que é a sua intenção diante de Deus, para agradar a Deus? É Cristo Jesus, é o sangue de Cristo lá na cruz do Calvário. Não, tudo bem, isso aí eu sei.
Mas e você? O que você teria condições hoje de pensar em dar para Deus? Porque Davi quis construir uma casa para Deus. É um negócio muito louco. Entende? Então, assim, nós temos que sondar o que nós temos dentro do nosso coração. O que arde dentro do nosso coração para a gente fazer para Deus? Para aqui, pensa nisso. Porque Davi, ele conquistou Deus como nenhum homem na face da terra. Por isso que ele está, meu irmão, tem pessoas até que viram uma davilotria. O que é isso? É pessoas que até idolatram Davi. O tanto que Davi tem, sabe, histórias de guerras gigantes, que Davi, de forma assim, sobrenatural, Davi venceu. Então eu preciso que você comece a sonhar comigo, entendendo o seguinte: o que você tem no coração de intenção para agradar a Deus? Para dar um presente para Deus. Como eu falei, um cara solteiro chegar numa menina e falar para ela: olha, eu não vou te dar uma joia, eu não vou te dar um perfume, eu vou construir uma casa dos seus sonhos e eu vou te dar essa casa. Você pensou que tem mais doido? Ainda mais se ele for um pedreiro, né? Porque hoje as pessoas, né, já estão respeitando pedreiro, né? Antigamente, na minha época, eu trabalhei de servente. Se eu falasse, apesar que a Cris sabia que eu tinha trabalhado de servente, ela nunca importou. Mas o fato é que se eu falasse na minha época para alguma menina que eu trabalhava de servente, era a carta: Lucas, pega aquela cadeira lá para mim, fazendo favor, aquela lá. Ó. Então, se uma pessoa chega em você e fala assim: olha, eu vou construir uma casa para você e eu é que vou construir essa casa. Eu é que vou construir essa casa para você. É um negócio assim, até difícil de sonhar. E Davi foi esse cara que falou: olha, meu Deus, eu quero construir uma casa para você. Não vou comprar uma casa para você e te dar, não. Obrigado, meu filho. Eu não vou comprar uma casa para você. Eu vou construir a casa dos seus sonhos. Então, quando isso aqui está registrado na Bíblia, um homem que quer construir a casa para Deus. E essas intenções, ela atravessou a história, ela atravessou o universo, ela atravessou o coração de Deus, e Deus conseguiu, sabe, capturar a intenção verdadeira de Davi. E eu quero levar para dois lados. Nessa manhã eu quero levar para o seu lado pessoal. Por quê? Porque falar de construir uma casa para Deus, nós temos duas únicas opções. A primeira: você é uma casa para Deus. Então, como que você tem construído a si mesmo para que Deus possa habitar? Começa por aí. No individual, nós somos a casa de Deus, a habitação de Deus, certo? Tá, você tem construído você mesmo para que Deus possa habitar? Por exemplo, quando você está falando, você pensa que se eu sou a casa de Deus, eu falo qualquer coisa? Eu visto qualquer coisa? Eu ando com qualquer pessoa? Eu entro em qualquer lugar? Por quê? Se eu sou casa de Deus, eu não posso viver de qualquer maneira, tendo o Pai que eu tenho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui nós vamos falar agorinha sobre sobre o apóstolo Paulo, que nos mostra que nós temos uma identidade. Qual que é a nossa identidade? Nós somos embaixadores do reino dos céus. Se somos embaixadores, nós representamos o céu nessa terra.
essa terra não é para nossa, não é a nossa casa, nosso destino é outro. A partir daí, se somos embaixadores de Cristo, vivemos nessa terra aqui, irmãos, nós temos que expandir o reino dos céus. Então, nós precisamos sempre entender que nós precisamos de um lugar para reunirmos, para nos encontrarmos, para pregar a palavra, para que vidas aí fora possam ser alcançadas. Então, vamos lá. Quando foi falado e colocado lá no grupo do WhatsApp, aquele templo lá, irmãos, ardeu no seu coração uma vontade de ter um local para que Deus possa ser honrado e vidas possam encontrar o mesmo Deus que você serve? Ardeu no seu coração aquele negócio assim, nossa, né, eu estou aqui fazendo parte da Igreja do Senhor em Aparecida de Goiânia, e seria tão bom se nós tivéssemos uma casa, um local muito bonito, agradável, para que nós pudéssemos reunir mais pessoas, e Deus manifestasse o louvor, quando os irmãos têm tanta dificuldade. Vamos orar para que esses irmãos, sabe, possa ter uma adoração verdadeira, que o céu possa descer. Os pregadores, o ministério de mulheres, que isso aí possa ter frutos e florescer e seja bonito para honrar o nosso Deus. Que as paredes sejam bem pintadas, tudo para honrar o nosso Pai. Passa isso na sua cabeça. Como eu falei, as duas vertentes. Você sendo a casa de Deus, para Deus morar, e nós também temos um lugar para arremanhar pessoas, para trazer pessoas para o reino dos céus, porque nós sabemos que o mundo, um ladrão entrou e roubou o que é de Deus. O ladrão roubou o coração do homem, e está aí, fazendo de Deus, usurpando o lugar que é de Deus, e levando pessoas cada vez mais para a destruição. Então o ladrão roubou o nosso coração. Ele entrou, ele usurpou. Então, espera aí, vamos colocar cada um no seu lugar? Quem é o intruso aqui? Porque, desculpa eu falar isso. Quando o Edilson estava falando comigo sobre começar uma propaganda na internet para divulgar o CT, o Centro de Treinamento, deixa eu confessar para vocês, eu me senti como se eu estivesse perturbando, incomodando pessoas, quando eu falo assim, vamos fazer o CT, vamos fazer o CT, vamos conhecer o nosso Deus, vamos conhecer as Escrituras Sagradas. Ou, você está me perturbando, mandando esse negócio aqui, esse trem é chato, toda hora eu vejo sua cara aqui, paz, não é assim que o pastor Zé faz? Paz, não sei o que, não sei o que. Isso dói em mim, porque fica parecendo que eu estou oferecendo algo goela abaixo nas pessoas, que incomoda as pessoas. Mas espera aí, quem que é o intruso aqui? É o diabo? Ou é o amor de Deus? Qual que é o intruso aqui? Meu Deus, o que está acontecendo? Você faz a coisa certa e você tem uma sensação que você está fazendo uma coisa errada, que eu estou invadindo as pessoas, convidando ela para estar conosco. O que é isso? Que coisa esquisita.
Entende isso? É louco. Então nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, e nós temos que estabelecer o reino do Senhor nos corações das pessoas. Então, se eu estou sendo casa de Deus, e eu estou construindo em mim um local apropriado, que honra a santidade do meu Deus em mim, o meu nome está atrelado ao nome de Cristo, eu tenho que viver à altura de Cristo. Segundo, a minha identidade é ser a extensão de Cristo, estender a luz, sal, o Evangelho, que é o poder libertador, e o amor da minha vida, o amor que está na minha vida. Ele tem que exalar para me alcançar vidas. E aí, isso tudo parece que é errado. Entende? É estranho. Né? Vamos usar aqui o sexo. Né? O solteiro não pode fazer sexo de jeito nenhum. Por quê? Está fora do casamento. Está quebrando princípios. Então ele não pode, é um negócio que dá muito prazer, mas está errado. Aí vamos supor, ele casou. Recebeu todas as bênçãos do Senhor. No dia da núpcias, ele vai deitar com a esposa, ou vice-versa, e sente, parece que a noiva ou o noivo não quer. Não, deixa eu te falar, parece que não está dando certo isso aqui. Oh, mas peraí, o que está acontecendo? Você não me ama? Nós dois não casamos? Não, parece que está errado isso aqui. Parece que esse trem é sujo, eu não estou gostando desse trem, não. Oh, mas você não é o amor da minha vida, nós não casamos para isso? Mas parece que esse negócio, Deus não está aqui. Então parece que o sexo está errado, no lugar certo, na hora certa. E nós estamos pregando a palavra e parecendo desse jeito. Irmão, nós estamos te convidando para você participar da palavra, para a gente aprender mais sobre a vida de Deus, do seu Pai, seu Criador, que te amou e que te entregou o Filho dele, e que a vida dele hoje é a nossa salvação. Eu vou te entregar a salvação da sua vida, e eu estou me sentindo incomodado, porque parece que eu estou te oferecendo algo que está te incomodando. Então, irmão, tem um negócio aqui que não está batendo. Então, nós precisamos nos libertar disso e voltar a entender qual é a ordem. A ordem é Deus habitando no homem, o amor de Deus curando e trazendo de volta todo mundo, Isaías 61, entendeu? Por quê? Porque ele é o ungido de Deus, que é o ano aceitável do Senhor, que ele está aceitando todo mundo de volta, que ele é o Salvador do mundo que está em chamas e sendo destruído cada vez mais. Vamos continuar aqui. Você pensou sobre isso? Sobre você ser a casa? E se você tem interesse, sabe, de ter um local onde você possa ser, sabe, um agente de Cristo para abraçar vidas, amar vidas, ter, sabe, o prazer de servir ao Senhor com os seus irmãos, nos reunindo, sabe, compartilhando a palavra, cuidando de vidas, crescendo, desenvolvendo. O inverso daquele negócio de eu viver na minha casa, compartilhando a palavra comigo, eu, migo, palavra, migo, eu. Uma hora que esse negócio aqui vai ficar tão chato, que eu li a Bíblia 50 vezes, 51 vezes, não aguento mais. Por quê? Eu não tenho ninguém para compartilhar a palavra. Como que eu vou ser uma casa de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, e eu não vou ter fruto?
Esse negócio uma hora vai dar choque, não vai funcionar. Esse negócio não funciona. Esse poder agindo só em mim, só para mim, debaixo do meu teto, eu vivendo na minha casa sozinho, não vai dar certo. Crônicas capítulo 22, aqui está mostrando, irmãos, o que aconteceu. A Ana Luísa leu para nós, mostrando o seguinte: Deus recebeu a intenção do coração de Davi, que era construir. Deus, irmãos, o negócio é tão lindo, eu não vou entrar em detalhes não, mas Davi, irmãos, preste atenção. Sabe o projeto da arca de Noé? Preste atenção. Dobre a sua atenção aí agora. O projeto da arca de Noé, que até hoje, eu vi agora, semana agora eu vi aqui, os engenheiros, os grandes homens engenheiros desse século atual, estão voltando. Eu acho que é aqui, não é não? Eles estão voltando a atenção para ver como que aquele projeto da arca, ousado daquele tamanho, poderia ter sido feito séculos antes de Cristo, para que eles pudessem ficar 40 dias em cima da água e com tantos animais daquele tanto, e nenhum animal morreu de fome. Então é um projeto sobrenatural. Segundo, e o projeto foi dado por Deus. Segundo, o tabernáculo. Também vi os arqueólogos lá, todo mundo estudando, vendo o seguinte: como que num deserto eles construíram uma obra-prima, madeira de acácias, é muito detalhe, é uma riqueza de detalhes, fios coloridos, é tanto ouro, é tanta coisa que foi colocada ali no deserto. Onde aquele povo tirou tanta coisa daquele jeito? E o pior é que eles vão lá e olham e acham tudo. Eles viram a madeira, que é a árvore da acácia, eles viram tudo, como que eles fizeram, até aquele, me perdoe, eu esqueci o nome da pele, do peixe, e lá eles acharam o peixe na água do deserto, porque esse texugo aí é um negócio de uma pele de peixe, e eles acharam o peixe lá, que se você tira a pele do peixe, e você faz um tecido com a pele do peixe. Então vamos lá, a arca de Noé, o tabernáculo, todo esse projeto monstruoso, Davi fez o projeto do templo de Salomão. Nós lemos aqui no capítulo 22, preste bem atenção, o cara, Davi, ele era um pastor de ovelha, rejeitado, nunca foi numa escola. Para você construir uma casa, pega um papel, eu já fiz isso, muitas vezes. Pega um papel, irmãos, uma régua, tenta desenhar uma casa. Eu vou te fazer um desafio, que se você tiver um mínimo de intenção sobre tudo que nós estamos falando aqui, você vai fazer isso hoje à tarde. Pega uma folha em branco, e eu te desafio, vai lá e faz uma casa. Desenhe uma casa com a régua hoje. Você vai ver a dificuldade que é para você fazer até um quadrado. A dificuldade que é. E agora Davi faz uma das, sétima ou terceira maravilhas do mundo, que é o Templo de Salomão. É uma das obras mais, que despertou nos engenheiros, como que ele conseguiu construir um templo daquele. É assustador
Davi entregou para o filho dele porque ele não pôde construir, que é o que nós vamos conversar agora. Mas Davi entregou para o filho dele o projeto dos mínimos detalhes, madeira, quantidade, cor, tudo. Gastou 7 anos para ser construído. Então, Deus recebeu a intenção do coração de Davi, que é o que nós lemos. O problema é que Davi, ele não estava à altura para realizar aquilo. Porque as mãos dele eram sujas de sangue. Quem que realizou? Salomão. Quem que é filho de Davi? Tem até aquela música, filho de Davi. Quem que é filho de Davi, irmãos? Jesus. Entende? Então nós estamos apontando, nós estamos do Antigo Testamento, estamos apontando para Cristo. Agora vamos lá. Preste atenção. Davi tem uma intenção no coração de agradar o seu amado. Ele não tem mãos, as mãos dele é suja para fazer essa obra-prima que ele tem no coração para agradar o seu amado. Ele não consegue realizar. Quem que vai realizar a obra que está no seu coração, que você não tem mãos, porque nós somos pecadores, nós somos pequenos, somos limitados, não temos condições de realizar os grandes desejos que tem no nosso coração? Quem? O filho de Davi. É Deus que vai realizar em você. Mas espera aí. Volta. Cadê as intenções do seu coração? Cadê? O que Jesus tem para realizar através de você, do seu coração? O que Jesus tem para realizar nessa cidade? O que o Senhor tem para realizar na sua família? O que Ele tem para realizar dentro de você? Se você não tem intenção nenhuma, você não tem desejo nenhum sobre Deus, como que Deus vai poder fazer alguma coisa se o seu coração está apagado, está no escuro? Você não sonha nada para Deus, você não quer nada com Deus, você não tem nenhuma responsabilidade, você não tem nenhum zelo. Da arca está lá fora. As pessoas estão pensando que a arca vai matar as pessoas. Eu estou oferecendo a palavra como se eu estivesse oferecendo uma bola de espinho. As pessoas falam assim, pastor, tem que pagar o curso. Eu falei, irmão, você não vai me pagar nada. Vem para cá e faz o curso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você quer conhecer mais do Senhor, que vai salvar a sua vida, que vai trazer você para a vida eterna? Vamos estudar a palavra juntos. Então, o meu coração está oferecendo Deus, mas eu não tenho mãos para mudar a vida de ninguém, eu não consigo fazer nada. Eu queria um templo maior, eu queria mais pessoas, eu tenho vontade de ter uma equipe de louvor para que os céus possam descer. Eu quero trabalhar com crianças, com adolescentes, com mulheres, com homens, com casais, com treinamento de palavras, enviar pessoas lá para Juiz de Fora, que foi inundada e está lá. Cadê os nossos obreiros aqui para nós irmos para lá? Vamos mandar uma caravana para lá, para ajudar eles lá. Eu tenho pessoas que estão lá, que são amigas minhas, vocês não têm ideia como é que está lá, não. Eu não vou, aí vai quebrar a palavra. Eu tenho coração para tudo isso. Mas em minha vida, o Espírito de Deus, Ele tem com que agir, porque meu coração está cheio de vontades e de intenções de honrar o meu Deus.
Como eu falei para vocês agora e antes na oração, a mulher foi lá para alugar o galpão para nós, ela falou assim, não, está aqui no meu zap, gente, ó, quem quiser ver, está aqui. Não, pastor, nós não vamos alugar para você, você vai comprar esse galpão. Eu falei, quanto que é? 750 mil. Você quer? Eu vou ver quanto que fica aqui, eu vou fazer a simulação para você. Aí fez lá, deu 4 mil reais por mês. Eu falei, irmã, o galpão é meu, eu vou comprar ele então. Eu não vou comprar agora, mas eu vou comprar ele. Entendem isso? Mas não vamos falar de mim, não? Vamos falar de você? Se tem todo esse agir do filho de Davi ao nosso favor, o que o filho de Davi pode fazer se Davi não tem um coração? Se Davi não tem um projeto? Davi não tem vontade nenhuma. O que Salomão realizaria? Nada. Meu pai não sonhou? O que eu vou fazer? Nada. Meu pai não me deixou nada. Então é assim Jesus. Você não sonha, não tem vontades, não tem intenções, não tem querer, não tem responsabilidade de zelo, de querer ter para Deus agir na vida de pessoas. Então, se eu não tenho essas intenções, como que o Espírito de Deus vai fazer através de mim? Davi sonhou e tem um espetáculo de projeto que ele queria construir uma casa para Deus. Mas ele não tinha mãos, ele não tinha recurso, ele não tinha condições de fazer. Mas quem realizou foi o Filho de Deus. E assim eu falo para você. Nós precisamos ter um coração que sonha e que queira fazer algo para Deus. E quando você tiver um coração cheio da vontade de Deus, mas aí você está, pastor, eu tenho um coração para pregar, eu tenho um coração para ministrar, mas pastor, eu não tenho recurso, eu não tenho saúde, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Ótimo, glória a Deus. O que Deus quer? Um coração cheio, a ponto de deixar você sem dormir. Se você tem esse coração, você tem um coração segundo o coração de Deus. Porque nós não temos mãos para realizar nada, mas nós temos coração para sonhar. Nós temos uma esperança de que é o Espírito de Deus que vai realizar e substancializar tudo através da nossa fé. Jesus é o construtor para realizar os propósitos do seu coração. Se você tem intenção de um lugar para centralizar a adoração, para a revelação da palavra de Deus estiver dentro de você, o construtor, que é Jesus, vai construir tudo que está dentro do seu coração. Inverte isso. Se você não tem nada dentro do seu coração, o construtor não pode fazer nada. Porque você não tem. Você não tem nada no seu coração. As suas intenções é só para você mesmo. É baseada nesse mundo, para as coisas desse mundo, para satisfazer os apetites da sua carne pecaminosa. Você não saiu dessa esfera ainda. Você está atolado aí. Então, se eu não desperto em mim essas intenções, mesmo que eu não tenha condição, mas se eu não tenho esse coração para chorar
por vidas, para amar a obra de Deus, para amar meu Pai, de querer fazer para o meu Pai, eu não tenho coração para Deus agir através da minha vida. Irmãos, o discurso de Estevão, Atos capítulo 7, do 48 ao 50. Preste bem atenção. Ele está mostrando para mim e para você que quando nós temos um coração em chamas, cheios das vontades e dos planos de Deus, que as nossas visões é o reino de Deus, o seu corpo pode estar sendo destruído, que você nunca perderá. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Aqui, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Por que Deus não habita em casas feitas por mãos de homens? Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando você vê nas redes sociais planos de coaches, principalmente os coaches, eles colocam tanta coisa que muda nossos pensamentos, que nós queremos ser, sei lá, fazemos uma carreira profissional, nós queremos viver nessa terra, construir as melhores mansões, ter as contas bancárias altíssimas. O que está acontecendo aqui? Deus não habita em templos feitos por homens. Quem que está construindo alguma coisa dentro de você? É Deus ou é os homens? Quais as vontades que você tem dentro do coração, que incendeia seu coração? É de você, eu não sei se eu contei isso aqui, eu tinha uma locadora, e aí tinha uma mulher lá, sei lá, 30 anos por ali, aí ela tinha um sonho, e aí como eu era indicador de filme, eu já falei isso uma vez aqui, eu indicava filme, indicava um filme para ela falou assim, eu queria um filme de inspiração, para me inspirar, para me realizar meu sonho. Falei para ela, sim. Falei, que legal. Eu falei, tem esse aqui e tal. Mas qual que é esse sonho seu? De eu posar nua no jornal, nas capas dos jornais. Aí eu olhei assim, não, calma. A Cris conheceu ela, não era nada a ver com intenção de imoral não, comigo não. Falei, gente, que sonho doido é esse? Passou mais ou menos um mês, o jornal Diário da Manhã, lá do setor universitário, contratou ela, e ela saiu, é lógico que tinha a forma certa de sair a nudez, ela saiu na capa do Diário da Manhã, no jornal, e ela realizou o sonho dela. Então preste atenção nisso. Que sonho mais, sabe, carnal. Que sonho mais humano é esse? Então, às vezes, nós não estamos entendendo o que nós estamos sonhando, o que nós estamos querendo, o que está dentro do nosso coração. O que está dentro do nosso coração? Deus não habita em templos onde os homens que estão colocando sonhos aí dentro, Deus não vai habitar aí. Meu Deus. Aí nós vamos agora, olha o contraste. Você conseguiu gravar isso? Deus não habita em templos, que é você,
que está cheio de sonhos humanos, carnais, cheio de carnavais. Por quê? João 2, 19 e 21. Destrua esse templo, e eu levantarei outro em 3 dias. Destrua os seus sonhos que foram edificados pelo mundanismo, pelos homens mundanos, inspirados por Satanás. Inspirados por Satanás. Jesus está aqui. E Ele vai reconstruir. Ele vai levantar outro. Deus não quer melhorar a sua vida. Ele quer substituir a sua podre vida por uma vida verdadeira e abundante. Destrua os seus sonhos. Negue a você mesmo. O que tem dentro do seu coração? Que não foi Deus que plantou. Sonda o seu coração agora. Deus quer destruir os sonhos que foram plantados pelo diabo. Que não pertence a você. E que está levando cada vez mais você para dentro de uma fossa da escravidão, da tristeza, das frustrações. Deus não habita. Deus não vai habitar. Deus não tem como realizar nada em corações que estão cheios de sonhos mundanos para serem realizados nessa terra para o diabo.
Nós temos 5 minutinhos para a gente encerrar. Pastor, qual que é a intenção do meu pai para comigo? Porque você falou da intenção minha, humana, para Deus. Mas e a intenção do meu pai para comigo? Qual a intenção de Deus para comigo? Irmãos, os planos de Deus para a sua vida nunca foi um improviso. Nosso Pai nunca improvisou nada que se diz respeito a você. Ele tem tudo preparado para você desde antes de você nascer. Então, se você ver aqui João 14, versículo 2, qual que é a promessa de Jesus ali? Vou preparar lugar. Fica parecendo assim que ele foi fazer, né? Mas na verdade, Mateus 25, versículo 34, diz: o reino está preparado desde a fundação do mundo. Tudo está preparado desde a fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa, Deus não está improvisando estruturas para tentar te agradar, para tentar melhorar a sua vida. Deus tem tudo, Ele tem um plano real na sua vida. Nós é que estamos tentando improvisar e buscar com nossas próprias pernas a nossa própria alegria. Então aqui, irmãos, nós estamos vendo um contraste. O desejo humano com o desejo verdadeiro e real do nosso Deus para conosco. O plano divino, que sempre esteve tudo pronto desde a eternidade, de amar e habitar em nós para sempre, uma garantia eterna que nós temos e seremos surpreendidos, porque quando nós estivermos diante do Pai, Ele vai falar: meu filho amado, meu amor por você sempre foi verdadeiro e intenso, eu estive com tudo preparado para você, tudo estava preparado para você, mas você não me correspondeu. Então Jesus veio para quê, irmãos? Para completar, concluir, tetelestai, para pagar tudo que nós não conseguimos, as nossas dívidas, as nossas deficiências, os nossos vazios, para atingir o plano real de Deus. Ele é aquele que enche tudo em todos. Nós somos vazios, debilitados, não temos condições alguma para fazermos alguma coisa. Ele envia o seu Filho para nos preencher. Ele envia o seu Filho para nos preencher. Ele envia o seu Filho para completar, para pagar, para nos capacitar, para nos empoderar de toda a nossa pobreza,
de nossas deficiências, de nossos vazios, de nossos erros que não conseguimos. Amém? Vamos colocar de pé. Nosso tempo acabou.